Bom dia, pessoal, como vão? Um excelente domingo a todos! Hoje, dia 24 de maio, nós continuamos a nossa série sobre os outros povos da Bíblia. Lembro que esse material é baseado no livro de mesmo nome, do autor André Daniel Heinck, disponível em formato físico, e-book, nas plataformas digitais e também em formato de podcast no canal do Bibotalk. Há 2 semanas nós falamos sobre os mesopotâmicos, vocês se lembram? Povos semitas, ou seja, descendentes de Sem, filhos de Noé, que deram origem aos sumérios, babilônicos, assírios, cidadãos de Ur, em especial um que Deus escolheu para ser o patriarca de seu povo, Abraão. Na semana passada, o amigo André Nalim falou um pouco sobre os egípcios, o Egito Antigo, que era a grande civilização, a principal nação na época em que ocorreram os fatos descritos ali no Pentateuco e em parte dos livros históricos. Hoje nós vamos entender um pouco sobre os cananeus. Esta imagem que vocês veem é a ruína da antiga cidade de Ugarit. Nós falaremos mais sobre ela adiante. A história dos cananeus também começa com esses caras aqui. Vocês se recordam deles? Isto, Sem, Cã e Jafé. Canaã era filho de Cã. Esse aqui do meio. Eu sempre reforço porque é importante deixar claro que nós acreditamos que esses povos, tanto os hebreus, os mesopotâmicos, os cananeus, conforme o relato bíblico, têm uma origem comum. Até determinado momento da história, todos tinham a mesma cultura, falavam a mesma língua, ouviam as mesmas histórias, adoravam ao mesmo Deus, o Deus Altíssimo. No entanto, após os eventos da Torre de Babel, com a dispersão dos povos, das culturas, as crenças foram todas distorcidas, corrompidas pelo pecado. Agora, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Há 2 domingos atrás, eu deixei como lição de casa a leitura do chamado de Abraão, que está ali registrado em Gênesis 12. Se você não leu, tudo bem, te perdoo. Depois que você, com mais calma, pode fazer isso. Mas eu queria ler com vocês aqui os versículos de 4 a 6. Estou projetando na tela. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos, e todos os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Ou seja, a terra que o Senhor prometeu a Abraão já estava habitada, já se encontrava ocupada por esses descendentes de Cã que ali se estabeleceram. Deus promete aquela terra a Abraão e seus descendentes, dizendo que seria deles para sempre, conforme esse texto de Gênesis 17, que eu mostro para vocês aqui. No decorrer dos outros capítulos, vemos que claramente ele prosperou, enriqueceu, adquiriu animais e também terras, propriedades. Em paralelo, nós vemos que a relação de Abraão foi, na maioria do tempo, muito amistosa com os que ali já estavam. O texto de Gênesis 23, por exemplo, momento que Abraão enterra sua esposa Sara, mostra que ele comprou uma propriedade dos hititas para poder enterrá-la. E ainda insistiu na compra, porque os antigos proprietários, na verdade, eles queriam dar a propriedade a Abraão, em função do bom relacionamento que tinham. Nós vemos que Abraão, Isaac, Jacó, mesmo tendo ciência que essa região havia sido prometida a eles, ela não foi conquistada à força, com guerras, mas foi sendo comprada, adquirida, porções de terra foram sendo adquiridas com os bens que eles obtiveram, que eles adquiriram ao longo da vida deles. Passam-se os anos, vem Isaac, vem Jacó, seus filhos, as chuvas cessam, a fome assola a região, todos vão para o Egito, ficam por lá, são escravizados e somente após 400 anos voltam para Canaã sob a liderança de Moisés. Moisés morre e cabe então a Josué conduzir o povo hebreu de volta. E quando eles voltaram, não somente os cananeus estavam lá, mas também os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgaceus, os amorreus, os jebuseus e muitos outros que nós veremos adiante. Neste momento, sim, o povo tem que guerrear, lutar para conseguir voltar e entrar na terra que era deles.
mesmo sabendo que os inimigos eram muito mais preparados, mais equipados, muito mais experientes que eles. Bom, falando um pouco sobre Canaã, nós sabemos ainda que ela era uma província egípcia nessa época. Muitos anos depois, somente na época da monarquia, no auge da expansão territorial de Israel, ela passou a ser conhecida então como Terra de Israel. E somente após a volta do exílio é que ficou conhecida também como a Terra Santa. Atualmente, o território está dividido entre o Estado atual de Israel, o Líbano, a Síria, a Jordânia e a Palestina. No entanto, os cananeus não são os atuais palestinos. Sabemos também que a hidrografia na região era muito ruim, muito precária. Os rios eram bem pequenos, curtos, bem estreitos, e isso impossibilitava qualquer tipo de navegação e também o desenvolvimento de técnicas avançadas de irrigação. Em algumas regiões o clima também era muito ruim. Chegava a ser sufocante, o que impossibilita a habitação. Nas regiões agrícolas havia uma grande dependência das chuvas, que não eram contínuas. Haviam 2 épocas no ano somente que as chuvas eram mais abundantes, em abril e outubro. As secas assolavam a região e, consequentemente, havia fome. Por isso que nós vemos várias vezes na Bíblia o povo se deslocando a outras regiões para buscar alimentos e melhores condições de vida. Aqui eu coloco algumas fotos, uma do Rio Jordão, que é bem estreito, e outra do famoso Mar Morto. Tem esse nome por uma razão óbvia, ele tem uma salinidade de 25%. Nenhum peixe sobrevive a essas condições. Ou seja, os cananeus também não tinham muitas opções de pesca. Como nem todas as áreas eram habitáveis, haviam também muitas montanhas, havia pouco espaço para uma expansão massiva da agricultura. Eles cultivavam somente o básico para a sobrevivência. Por isso não tinham como competir com as outras potências da região. Ali cultivavam trigo, cevada, lentilha. Olha só como Esaú trocou o direito da sua primogenitura por algo que era relativamente simples na região. Isso é revoltante, não é? Além disso, eles criavam gados, ovelhas, jumentos e mulas que serviam tanto como alimento, no caso dos gados e as ovelhas, assim como o transporte das cargas. Mesmo com todas essas dificuldades que impediam Canaã de ser uma grande potência, aquele pedaço era muito cobiçado. Espero que a imagem que eu coloquei aqui seja bem clara, bem visível para vocês. Assim vocês conseguem ver que Jerusalém ficava quase no meio entre o mar Mediterrâneo, o Egito aqui na parte de baixo e a Mesopotâmia do lado direito. Ou seja, ganhar Canaã era estratégico para qualquer nação que quisesse crescer, pois ela dava acesso a todos os grandes centros comerciais e políticos da época. Por isso muitos exércitos, caravanas passavam e muitos outros moravam ali, não somente os cananeus. O autor do livro enfatiza que os cananeus não eram somente uma etnia, eles não faziam parte de uma etnia. Eles eram considerados cananeus porque habitavam aquela região de Canaã. E como falei, como vários povos viviam ali, as cidades eram menores, autônomas, se recusavam a formar uma unidade política. Se por um lado isso desenvolveu algumas características muito positivas, eles eram poliglotas, por exemplo, falavam várias línguas, porque vários povos diferentes viviam ali. Por outro lado, eles acabavam brigando muito entre eles, pelo controle territorial. Isso causava não só instabilidade, mas como deixava a região muito vulnerável ao ataque de grandes potências bélicas. Listo aqui algumas das cidades principais que foram estabelecidas na época: Salém, Jericó, Gézer, Gibeon, Gilgal, entre outras. No entanto, uma parte do povo cananeu migrou para o litoral e formou uma nação muito rica e muito poderosa, pela sua influência. Estou falando dos fenícios, que se estabeleceram onde atualmente fica o Líbano. Lá eles tinham uma faixa que não era muito grande, mas era muito fértil para a agricultura. Ficavam cercados por montanhas, de lá vinham os famosos cedros do Líbano. Em um eventual ataque eles tinham o privilégio de ter uma rota de escape pelo mar. As principais cidades fenícias eram Sidom, Tiro e Biblos. Se você lembrou de Bíblia, sim, esse nome tem origem nessa cidade, principal polo de exportação do papiro, que era o material usado para a confecção de livros, de biblos. Com a natural proteção, a localização privilegiada, eles se tornaram excelentes navegadores e exímios comerciantes.
Vendiam madeira, medicamentos, cosméticos, especiarias, metais, animais, escravos, vidros, enfim. Qualquer tipo de coisa que você imaginar. E eles também comercializavam uma tinta púrpura, que era extraída das madeiras e era usada para tingir os tecidos nobres. O nome fenício tem origem justamente no nome dessa cor. Em português, nós traduzimos para vermelhos, fenícios como sendo vermelhos, mas na verdade, fenícios era o nome que era dado para aquela substância, né, para aquela cor específica que só eles produziam. Como muitas nações dependiam das mercadorias que eram transportadas e vendidas pelos fenícios, eles optaram por desenvolver uma diplomacia ao invés de guerrear com os povos ao redor. Com isso, eles se tornaram aliados de muitos povos poderosos, principalmente os persas, quando tiveram um grande protagonismo, sendo a linha de frente, a marinha mercante do povo persa. No próximo slide, espero que vocês consigam ver aqui com detalhes, aqui do lado direito, esse contorno verde mostrando onde ficavam as principais cidades fenícias e como eles tinham todo o mar Mediterrâneo pela frente para interagir e vender seus produtos. Quando vocês tiverem um tempo, não agora, mais tarde, deixo como sugestão de leitura o capítulo 27 de Ezequiel, um cântico fúnebre para a cidade de Tiro. Lá vocês verão detalhes ricos sobre esse povo, como se desenvolver, como desenvolver as relações comerciais com as nações mais importantes da época. E mesmo com todo esse desenvolvimento, eram maus, corrompidos pelo pecado e careciam também da graça de Deus. Outra cidade muito importante que eu queria comentar com vocês é Ugarit. Muitos a consideram uma cidade cananeia, outros não, mas ela é muito importante para o entendimento de toda a cultura daquela região. Ela foi redescoberta através de escavações que tiveram início há mais de 100 anos, e lá foram descobertos documentos que compõem uma grande biblioteca. Lá foram encontrados, por exemplo, mais de 200 tábuas de argila em pelo menos 4 línguas diferentes e nada menos que 7 alfabetos diferentes. Lembra daqueles documentos mitológicos da Mesopotâmia que eu citei há 2 semanas atrás? O Enuma Elish, a Epopeia de Gilgamesh? Pois é, em Ugarit também tinham cópias desses documentos. E muitos deles descreviam todo o sistema religioso de Canaã, e todos eles são utilizados como base para todo estudo que é feito em cima da história daqueles povos, da cultura e toda a parte religiosa, entender como que funcionava a religião daqueles povos. Queria falar agora sobre um povo que não é exatamente cananeu, mas era muito importante porque eles se fixaram muito próximo ali aos cananeus. Estou falando dos filisteus, também conhecidos como os povos do mar. Alguns historiadores entendem que eles eram os imigrantes cretenses que invadiram a área posteriormente que se tornou a cidade de Gaza. Esse texto está lá em Deuteronômio 2:23. O auge do poderio filisteu é justamente na mesma época que os hebreus voltam para Canaã, e a partir do livro de Juízes vemos registradas várias batalhas entre os povos. Os filisteus fundaram várias cidades que são diversas vezes mencionadas nas escrituras. Eram exímios guerreiros, metalúrgicos, tinham um porte físico avantajado. Quem não se lembra do gigante Golias? Por sinal, há quem defenda que o juiz Sansão tinha descendência filisteia, pelo seu porte físico avantajado e por ter se relacionado com uma filisteia, Dalila, o que não era comum entre os hebreus da época. Enfim, não poderia deixar de citar a importância dos filisteus, inimigos sim de Israel, inimigos históricos de Israel, mas que até em certos momentos eles foram aliados de Israel. Cito agora alguns dos legados cananeus. Começo pelo que considero mais importante, que é a escrita alfabética. Os fenícios tiveram a competência de simplificar algo que era extremamente complexo. Ao invés de centenas de símbolos, 300, 400 símbolos, como os mesopotâmicos e os egípcios utilizavam, eles criaram apenas 22 com base na fonética, no som, e com isso conseguiram escrever diversas palavras. Essa simplificação positivamente trouxe uma democratização da escrita. Deixou de ser privilégio de poucos e passou a ser acessível a muitos. O alfabeto fenício influenciou o hebraico, posteriormente o grego, que adicionou as vogais, e também o latim, criado pelos romanos, e é o que nós, brasileiros, utilizamos. Outro legado importante,
Os arameus eram cananeus também. Labão, irmão de Rebeca, tio de Jacó, era um arameu. Eles desenvolveram uma língua que rapidamente se expandiu e foi adotada por nações importantes da época. Era uma espécie da língua inglesa da época. Nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive, falava essa língua. Estou falando do aramaico. Foi uma das línguas, inclusive, usadas para registrar trechos do Antigo Testamento e algumas passagens do Novo Testamento. Com os fenícios vieram as quilhas, esse modelo de embarcação usado até os dias atuais. Com eles também surgiu a ideia da fileira de remos nas grandes embarcações, imprimindo uma maior força e maior velocidade no transporte delas. Os fenícios também estabeleceram diversas colônias ao longo do Mediterrâneo. Entre elas destacam Cartago e Ibiza, sim, atualmente sonho de consumo de muitos turistas espalhados ao redor do mundo. Outra cidade importante criada pelos arameus foi a cidade de Damasco, que atualmente fica na Síria. A mesma cidade para a qual Saulo de Tarso se encaminhava quando foi atingido em cheio pela graça, e se converteu e se transformou no apóstolo Paulo, tão importante dentro do Novo Testamento. Prosseguindo, fala agora um pouco sobre as religiões cananeias. Importante dizer, muito do que está escrito aqui tem como base todos aqueles documentos que eu citei anteriormente, encontrados nas escavações de Ugarit. Eles também eram politeístas e defendiam a existência das divindades benéficas, que tinham a forma humana, e maléficas, que tinham a forma de monstros e demônios. Cito agora algumas das principais divindades, sendo a primeira delas El, o líder do panteão cananeu. Eles acreditavam que El era o Deus Supremo, conselheiro, criador do mundo e dos homens. No entanto, eles acreditavam que El havia se deixado o mundo à deriva, havia abandonado, por isso não o adoravam nem o cultuavam. Interessante dizer, apesar de termos pouco tempo para isso, para explorar esse assunto aqui, que o nome El também foi utilizado pelos hebreus. Sim, deixo aqui algumas referências que comprovam isso. O nome Elohim também é uma versão plural de El. Isso não significa que os hebreus adoravam ao Deus cananeu, mesmo porque os hebreus criam no Deus que estavam com eles o tempo todo. Nós falamos sobre isso quando estudamos sobre Abraão, que ele prometeu que estaria com Abraão todos os dias. O Deus Emanuel, o Deus conosco, e o Deus que abençoa, continua abençoando, Deus Ebenezer. Como El havia abandonado a humanidade, coube a seu filho Baal usurpar o posto e ser alvo de culto e adoração pelos cananeus. Baal era conhecido como o Deus da tempestade, da fertilidade. Para ele que os cananeus direcionavam suas preces quando precisavam de fogo, chuva, sucesso na colheita, filhos e de saúde. Anate, esposa de Baal, também conhecida como Astarte, Astarote, adorada por outras culturas também, como a mesopotâmica. Ishtar, na cultura grega, era conhecida como Afrodite, na cultura romana como Vênus. Era ligada à fertilidade, ao erotismo e à sensualidade. As festas de celebração eram envoltas em prostituição. Nós falaremos pouco mais sobre isso adiante. As narrativas mitológicas descreviam a criação do mundo através do caos, muito similar à forma que os mesopotâmicos enxergavam e descreviam na figura de Marduk. Sempre que o povo passava por uma época de seca, eles criam que esse era o momento em que o outro deus, o deus Mote, ligado às profundezas, tentava dominar o mundo. Baal então trava uma luta com Mote, é morto por esse deus, Deus Mote, e é ressuscitado pela sua esposa Nati. Quando enfim a ordem era restabelecida, a crise passava, as chuvas voltavam e a vida poderia seguir normalmente. Esse era o ciclo que se repetia periodicamente e era conhecido como ciclo de Baal. Dois rituais cananeus que eram abominados por Deus. O primeiro eram os rituais de adoração a Anat, que eu comentei anteriormente, que eram verdadeiros bacanais, havia muito sexo com todas as pessoas envolvidas. O outro era o infanticídio, sim, o sacrifício de crianças ao deus Moloque, uma forma de conseguir o que eles queriam. Não quero me estender muito por aqui, acho que já está bem claro, né? Um assunto até pesado para um domingo de manhã, mas é importante dizer aqui que quando nós entendemos o tamanho, o nível da crueldade, da maldade que os cananeus praticavam, que eles atingiram, fica um pouco mais fácil de assimilar os textos do Antigo Testamento que falam sobre a ira de Deus. Cito, por exemplo, Deuteronômio 7 ou 1 Samuel 15, quando Deus pede que todos os amalequitas
sejam completamente exterminados em função da sua maldade, como uma forma de castigo, uma forma de punição. Apesar da ordem clara vinda do próprio Deus para que esses povos fossem exterminados, percebemos que exatamente o oposto acontece. Os cananeus não só permanecem entre os hebreus, como exercem forte influência sobre eles. Passo então para a próxima parte da nossa aula, explicando um pouco sobre as influências cananeias sobre os hebreus. A primeira é a sobre escrita. O alfabeto hebraico é muito próximo do fenício, com poucas diferenças na grafia e na pronúncia, pois a língua hebraica possui esse som mais gutural que as demais não têm, mas os alfabetos são praticamente os mesmos. Se vocês viram os sinais aqui na tela, os nomes das letras, os alfabetos são muito parecidos. Muitos cananeus foram incorporados a Israel e passaram a fazer parte da sua história. Lembro aqui da moabita Ruth, que foi adotada por sua ex-sogra Noemi e posteriormente se tornou bisavó do rei Davi. Jerusalém, a capital do reino de Israel, era uma cidade habitada por jebuseus e conquistada por Davi. Lemos também sobre Araúna, o jebuseu de quem o próprio Deus teve misericórdia. Urias, marido de Batseba, braço direito, fiel escudeiro de Davi, era um cananeu, hitita. Hurão-Abi, que foi morar em Jerusalém e participou da construção do templo devido às suas habilidades manuais. No livro de Esdras, nós aprendemos também que os israelitas, após o retorno do exílio, se casaram com mulheres cananeias, se envolveram com elas. Os cananeus estabeleceram fortes relações comerciais e políticas com os hebreus. Primeiro exemplo, os filisteus, inimigos históricos, mas ao mesmo tempo forneciam armas ao rei Saul. Para vocês terem uma ideia, a situação era tão precária que Saul só tinha 2 armas, 2 espadas, né? Acho que esse texto está registrado ali em 1 Samuel 13, se eu não me engano. Então, para vocês verem o nível de precariedade que na época do início da monarquia de Israel. E os filisteus até forneceram abrigo a Davi quando ele fugia desse mesmo monarca, Saul, quando Saul planejava matá-lo. Salomão fez vários acordos, se casava com mulheres de outros povos como forma de garantir a paz. Outro exemplo, o rei Fenício de Tiro foi quem forneceu madeira para a construção do palácio de Davi e também para o templo de Jerusalém. Alguns anos depois, o rei Acabe se casa com uma princesa fenícia. Naamã era líder do exército sírio, foi buscar socorro no profeta Eliseu para a cura da sua lepra. Com a divisão do reino em norte e sul, em alguns momentos o reino do norte buscava ajuda dos sírios, dos cananeus para derrotarem o reino do sul. Eles se uniam para se destruir uns aos outros. Citei anteriormente também o texto de Ezequiel, que descreve os fenícios e como se dava a relação deles com os hebreus. Interessante também estudar o texto de Provérbios 31, que compara uma mulher virtuosa, aquela que trabalha vendendo mercadorias aos comerciantes, provavelmente falando dos fenícios. Mas a pior influência, sem sombra de dúvida, foi o sincretismo religioso que tomou conta de Israel. Desde a época dos juízes. Por que disso? Por que será que aqueles que possuíam a revelação especial do Deus poderoso, presenciaram sinais, maravilhas, caíram em tentação? Não querendo justificar, mas, como comentei anteriormente, tratava-se de agricultores, dependiam das chuvas para sobreviver, chuvas que não eram constantes. Em meio às dificuldades, em busca dos seus interesses, ao invés de depositarem sua confiança em Deus, buscavam resultado rápido, algo pragmático, que priorizava o hedonismo, o prazer a todo instante. E os cananeus, sem sombra de dúvida, eram mestres nisso. Coloco aqui na tela vários textos bíblicos que comprovam que os hebreus, tanto os líderes até as pessoas mais simples, passaram a praticar tudo aquilo que Deus mais abominava nos cananeus. Os cultos a Baal, a Astarote, a Azerá, a Moloque, a construção de bezerros, a prostituição cultual e sim, até o sacrifício de crianças. O profeta Jeremias deixa muito claro que esses foram os motivos pelos quais o reino do norte, Israel, foi completamente destruído pelos assírios e o reino de Judá sofreria durante 70 anos exilados ali na Babilônia. Para encerrar nossa aula, deixo aqui 3 lições que nós podemos aprender com os hebreus e com os cananeus. Primeira, os hebreus não se corromperam por causa dos cananeus, mas por causa do pecado. Essa é a raiz de todos os males. A queda do homem que introduziu o pecado no mundo afetou a tudo, a todos, em todas as dimensões, em todas as esferas, todos os aspectos da vida humana.
Se não fossem os cananeus, outros com certeza exerceriam a mesma influência, ou até pior. Como dito pelo salmista, o Senhor olhou para toda a humanidade, viu que todos tinham se desviado, todos tinham se corrompido, não havia um justo, um só sequer. Em segundo lugar, uma boa notícia. Mesmo com todos esses aspectos negativos que eu comentei, é importante dizer que Deus teve misericórdia dos cananeus. Impressionante. O próprio Deus permitiu que eles não fossem completamente destruídos. O próprio Deus se revelou a Melquisedeque, cananeu, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoou Abraão. Quando você tiver um tempo, leia com calma o registro ali dessa situação inusitada, registrada ali em Gênesis 14, o encontro de Melquisedeque com Abraão, e depois você leia o capítulo 7 de Hebreus, onde o autor de Hebreus faz uma comparação entre o sacerdócio exercido por Melquisedeque e o sacerdócio perfeito exercido por Jesus Cristo. Esse texto é muito interessante, vale a pena gastar um tempo, investir, ler e aprender sobre isso. Continuando, como comentei, o próprio Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, e o mais interessante de tudo é que o salmista vê no cananeu Melquisedeque o exemplo perfeito de sacerdócio, que seria cumprido em Cristo. Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo tanto para os judeus como para outros povos. Quem não se lembra da experiência de Jesus registrada ali em Mateus 15, quando Cristo estava em Tiro e em Sidom, sim, as cidades fenícias que eu comentei, onde ele foi abordado por uma mulher cananeia com grande fé que pedia pela cura da sua filha endemoniada. Jesus Cristo que discipulou e capacitou apóstolos para levarem o evangelho para os fenícios, como nós vemos em Atos 21, 1-6, onde Paulo e Lucas se encontram com uma comunidade cristã que vivia ali, em Tiro, em Sidom. Toda a glória seja dada a esse Deus de compaixão, misericórdia e perdão. Para finalizar, um recado importante. O pecado hebreu e cananeu não é pior ou melhor que o meu pecado, que o seu pecado. Sim, o nosso pecado é tão grave quanto o deles. Será que nós não temos corrido atrás de bezerros de ouro, trabalhando dia e noite para buscar bens, realizações pessoais, riquezas, que são legais, mas trazem um prazer momentâneo e não são prioridades para a nossa vida? Será que nós não buscamos nossos interesses em primeiro lugar, desprezando a vida de outras pessoas? Mas você vai me falar, Márcio, eu jamais faria o sacrifício de uma criança. Eu sei, nós não fazemos sacrifício físico de crianças como eles faziam. Mas nós, pais, será que nós não sacrificamos o tempo que seria das crianças? Será que nós não sacrificamos o amor que seria delas? Será que muitas vezes nós sacrificamos os recursos que deveriam ser destinados a elas? Muitas vezes nós colocamos uma criança, fazemos um esforço para colocar numa escola caríssima, e temos na nossa mente que, nesse momento, nós estamos então delegando para os professores, por exemplo, a responsabilidade de cuidar, de ensinar os nossos filhos, de educar os nossos filhos, algo que seria feito pela gente, nós pais. Ou seja, em todos os momentos nós estamos sacrificando, ou até mesmo sacrificando a nossa vida, colocando essas crianças num altar, num pedestal elevado que elas não deveriam estar. Enfim, a mensagem que eu quero passar aqui é que todos nós, assim como os cananeus, assim como os hebreus precisavam, nós também precisamos, nós também carecemos das misericórdias e da graça de Deus sobre as nossas vidas. E é isso. Acabo aqui a aula, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. Se vocês tiverem um tempo durante a semana, leiam os materiais que nós indicamos, revejam os vídeos das aulas anteriores, estude os textos bíblicos que nós sugerimos aqui. Espero que esse material esteja abençoando a tua vida. Deus te abençoe. Semana que vem o André Nalim volta com mais um tópico interessante sobre os persas, se não me engano. Na outra semana, em junho, se os cultos presenciais não voltarem, provavelmente estarei aqui novamente. Nós estaremos firmes, juntos, durante essa fase difícil, apesar da tristeza, do distanciamento, da pandemia que tem assolado o nosso país, todo mundo. Nós estaremos aqui firmes, louvando ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e amando você também, procurando servi-lo, procurando trazer pelo menos um pouco daquela sensação gostosa que nós temos de estarmos ali no IBC estudando as Bíblias aos domingos, tá bom? Grande beijo dos Coriloves para vocês.
um excelente culto logo em seguida, um excelente domingo, uma excelente semana. Deus abençoe. Até a próxima.